Meus cumprimentos à mesa, aos colegas deputados que ainda se encontram no plenário, àqueles que estão nas galerias, aos funcionários da casa e aos que nos assistem pela TV Assembleia. Aproveitando esse tempo que cabe ao PSDB, eu vou falar de mais de um assunto. E eu gostaria de falar de voltar a um assunto que eu já disse aqui em outras ocasiões, que o deputado Enivaldo dos Anjos já disse algumas vezes aqui, sobre a importância das instituições. Então, o tempo inteiro nós estamos a reclamar sobre os problemas brasileiros, ora da violência, ora da corrupção, ora dos problemas ambientais, ora do trânsito, ora disso, ora daquilo, e quase sempre nós empregamos o termo: o grande problema do Brasil é que, e aí colocamos ali aquilo que achamos. Ou então, o maior problema do Brasil é que, e aí colocamos aquilo que queremos pontuar naquele momento para ganhar importância aquilo que estamos falando. Na verdade, o grande problema do Brasil é o fato de que as suas instituições não funcionam. É claro, nós vivemos numa democracia muito torta ainda, mas uma democracia. O fato de, às vezes, as pessoas dizem assim: mas nós não podemos comparar a nossa história com a história americana, com a história europeia, os europeus têm 500, 1000 anos, não sei mais o quê. Ora, países como o Canadá, a Nova Zelândia e a Austrália são países mais jovens do que o Brasil, cujas democracias funcionam muito bem, cujas instituições funcionam muito bem. Então, o tempo histórico não é suficiente para explicar quase nada, mas sim o fato de que nós estamos o tempo inteiro tentando encontrar desculpas para um fato que é notório: as nossas instituições não funcionam. Pelo menos não funcionam como deveriam funcionar. E eu estou falando de quê? Eu estou falando dos partidos políticos, eu estou falando do poder legislativo nos 3 níveis, nas 3 esferas, eu estou falando do executivo, eu estou falando do judiciário, eu estou falando das instituições subordinadas a esses poderes, como o Ministério Público, por exemplo, como o Tribunal de Contas e tantos mais. Não funcionam para os fins para os quais deveriam funcionar e com a independência, a imparcialidade, a transparência com que deveriam funcionar. Isso é que nos traz todos os problemas que nós temos que enfrentar cotidianamente e que se agravam a cada ano. Nós vivemos um momento hoje no Brasil que nós não vislumbramos. O povo brasileiro, neste momento, é um povo sem esperança. A crise política é enorme, a crise econômica é enorme, a questão ambiental é gravíssima, a violência graça o país de ponta a ponta. E de onde é que vem tudo isso? Como é que não damos conta de pelo menos dizer assim: olha, pelo menos isso no Brasil tem melhorado substancialmente, a violência tem reduzido-se substancialmente, os problemas ambientais têm diminuído muito, a qualidade educacional melhorou substancialmente. As instituições, infelizmente, elas não funcionam. E enquanto elas não funcionarem para os fins para os quais foram criados, nós vamos ter melhoras pontuais, ou então, pior, nem melhoras pontuais, uma maquiagenzinha aqui, outra acolá. Hoje, muitas vezes se fala, por exemplo, sou professor, entendo muito da questão educacional, vocês falam: mas da educação nós tivemos melhoras significativas. Nós tivemos, no máximo, na educação, melhoras quantitativas. Então, se hoje nós temos a maior parte das pessoas com idade escolar para o ensino fundamental estão matriculadas, isso foi um avanço. Mas olha a qualidade que é oferecida para essas crianças. Olha a qualidade da educação. Quando falamos, hoje você tem posto de saúde praticamente em todos os bairros, você tem hospitais para primeiros socorros nas cidades do interior. De certa forma, isso é um avanço, mas olha o atendimento que é dado à população.
a quantidade de pessoas que morrem nas filas esperando um exame que não chega. Ontem mesmo pontuava nos jornais que faltam no país não sei quantas máquinas para fazer radioterapia. Você imagina uma pessoa com câncer esperando 2, 3, 4 meses para fazer radioterapia. Isso é um absurdo. Agora, a sociedade ela precisa funcionar. A sociedade ela precisa se antenar. Hoje aqui se disse, e não foram poucos os que repetiram, que fazer audiências públicas era uma enganação, porque se gasta dinheiro e no final das contas o orçamento vai sair exatamente do jeito que ele aqui chegou, sem emendas significativas, sem mais nada. Mas ora, por que isso? Se o parlamento tem toda a autonomia de modificar e votar o orçamento, se é o parlamento que vota, que aprova ou não, então isso não significa que o parlamento então está dando um atestado de que não está cumprindo com a sua missão ou com a sua função. Porque se o orçamento passa aqui sem modificações, é porque a maioria dos deputados deixa que ele passe sem modificação. Então quem está enganando quem nessa história? Porque a população acredita que isso, ou parte dela acredita, que aqui é o poder legislativo. E que nós temos sim, porque é prerrogativa do parlamentar e do parlamento, mudar as leis que vêm do executivo, apresentar emendas, retirar artigos, modificá-las de acordo com os interesses da sociedade e não com interesses grupais. Então, hoje, as falas aqui, deputado Guerino, me preocuparam muito, muito mesmo, porque quando nós falamos que as audiências públicas são enganação e que o orçamento acaba passando do jeito que veio do governo, nós estamos dando um atestado de que somos mesmo um cartório. Isso me preocupa muito. Às vezes, deputado Edson Magalhães, as pessoas não têm entendido os meus posicionamentos aqui. Nós vivemos numa democracia e hoje falamos sobre isso. Eu tento fazer o meu papel de parlamentar. Eu posso estar errado, eu não sou dono da verdade, mas aquilo que eu defendo, eu defendo. Eu defendo e defendo sem medo nenhum de defender. Porque se vivemos numa democracia, há de se respeitar o posicionamento do outro e aquilo que ele pensa, gostando ou não. Ninguém deve fazer discursos preocupados se aqueles que estão nos ouvindo vão gostar ou não do que estão ouvindo. Então, a minha preocupação não é com o gostar ou não, mas é de defender claramente e com fundamentos tudo aquilo que eu faço, que eu digo, que eu apresento, que eu argumento, que eu contra-argumento. É isso que é fundamental que se faça. Agora, hoje, eu acho que o parlamento, ele próprio, com o seu discurso de que audiências públicas são enganação, nós estamos, então, demonstrando à sociedade que ela vem sendo enganada há muito tempo. E isso é lastimável. Mudando desse assunto, eu gostaria de entrar num assunto relativo ao que acontece aqui com os nossos projetos. Tanto com a atuação da Procuradoria, quanto com a atuação da Comissão de Justiça. Com todo o respeito pela Procuradoria e seus procuradores, com todo o respeito pelos membros da Comissão de Justiça. Mas eu não entendo alguns pareceres que ocorrem. Eu apresentei um projeto de lei que, naquela comissão de transição entre governos, por exemplo, quando termina o mandato de um governador e começa o outro, e que tem aquela comissão transitória, que fosse incluído ali membros do Tribunal de Contas, funcionários já existentes, 2 ou 3, para acompanhar isso, e que no final houvesse um relatório ali, bem feito por profissionais imparciais, quer dizer, que não seriam nem ali indicados por um governo nem por outro, e assim a população soubesse quem está dizendo a verdade. Toda vez que
que há uma transição de governo, há uma troca de acusação sem fim. E a população fica perdida no meio disso, ela não sabe se quem está saindo está mentindo, se aquele que está entrando é que está mentindo, aonde é que está a mentira. Então isso seria uma forma, tanto de resguardar o que está entrando e o que está saindo, e a população, que haveria então ali, com profissionais da área, atestando quais são as reais condições das contas do Estado. Imagine que o procurador que fez o parecer, ele deu pela inconstitucionalidade, dizendo que haveria gasto do Estado, mas como gasto do Estado se seriam usados funcionários do próprio? Não era para contratar funcionário, eu não vi aonde é que ele viu contratação. Agora, pasmem, há uns 3 anos atrás, um deputado, que não está mais nessa casa, apresentou um projeto semelhante. E o mesmo procurador fez 3 páginas, não só dando pela constitucionalidade, deputado Guerino, mas como enaltecendo o projeto, dizendo que o projeto merecia aplauso, etc, etc. E o parecer é do mesmo procurador. E eu fico me perguntando, podemos então, com todo respeito pelos procuradores, nós podemos sempre confiar plenamente que esses pareceres são feitos ao rigor da lei, à pesquisa efetiva, se aquilo é ou não constitucional, porque eu estou horrorizado com essa situação e eu quero uma explicação. Nós já enviamos oficialmente um pedido de explicação da Procuradoria, como o mesmo procurador dá 2 pareceres tão distintos para uma proposta semelhante. Na Comissão de Justiça, me causa espécie, e eu vou apresentar os relatórios e eu vou querer a explicação da Comissão de Justiça, que fez um parecer pela inconstitucionalidade da medalha Mateus Alcalaf, porque o menino estava vivo ainda, que foi proposta pelo deputado Mansur, mas essa mesma comissão deu pela constitucionalidade da medalha com o nome do Pimenta. Nada contra o Pimenta, eu só quero saber no que se baseia a Comissão de Justiça. Eu tenho um projeto ainda tramitando, um projeto que pede para que as votações que sejam nominais, que elas sejam colocadas no site. Nós não temos nada para esconder, não é verdade? Se eu voto contra ou a favor de um projeto aqui, eu estou escondendo o quê? Nada, porque isso aqui é livre, pode aparecer na televisão. Eu fiz um projeto para que isso fosse registrado no site da Assembleia, de tal forma que, se um cidadão quiser saber como o deputado votou, é só ir lá e observar. A Procuradoria deu pela constitucionalidade, a relatora deu pela constitucionalidade, e o relatório foi derrubado usando o mesmo parecer que o procurador usou para dizer que é legal e tal, dizendo que o meu projeto é inconstitucional. Eu gostaria, assim, que... eu sei que a interpretação da lei, ela não é matemática, mas nós não podemos conviver com discrepâncias e com coisas paradoxais tão grandes. Porque fica aqui, então, de onde é que surge a inconstitucionalidade de tudo isso? É o projeto de A ou B, que é constitucional, e de C e D vai ser sempre considerado inconstitucional? É a origem do projeto, é a autoria do projeto, ou é o rigor da lei que está dando a inconstitucionalidade? Uma emenda que eu fiz ao Plano Estadual de Educação, que pede para que a matriz do Enem seja considerada no currículo dos alunos de ensino médio do Estado. Foi dado como inconstitucional, mas como inconstitucional, se isso não representa aumento de gasto para o Estado, de forma nenhuma? Como uma coisa dessa pode ser inconstitucional, deputado Guerino? Porque o Enem, ele não é, na teoria, ele não é obrigatório, na prática ele é, principalmente aqui no Espírito Santo. No Estado do Espírito Santo, um aluno do ensino médio, ele só recebe o certificado se ele fizer o Enem. Senão ele não recebe. Sem contar que ninguém consegue mais hoje praticamente entrar numa universidade se não fizer o Enem, não consegue acessar o FIES, o ProUni, o Nossa Bolsa, etc. Aonde é que está a inconstitucionalidade de você passar a considerar a matriz do Enem como parte do currículo aqui no Estado? Então,
Esses são apenas alguns exemplos que eu pretendo questionar nesta casa, tanto a Comissão de Justiça quanto a Procuradoria. E que eu for denunciando, eu quero explicações muito claras para que não corra a menor dúvida de que os meus projetos estão sendo considerados inconstitucionais por outros motivos que não sejam a Constituição propriamente dita. Muito obrigado, presidente.